Eu pedi os... Esse caso vai ser uma coisa prontinho, tá certinho a parte. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Em nome do programa de residência de ginecologia, eu agradeço a presença, tá? E vamos ter a oportunidade de, mais uma vez, iniciar de uma forma paulatina os encontros presenciais, né? Eu acho que é importante agregar a questão tecnológica, é muito importante, mas, sem dúvida, a gente poder tirar as dúvidas e conversar, olhando e discursando, tem um nível diferente na relação do aprendizado. Então, qual vai ser o tema que vai ser discutido hoje na nossa residência? A esterectomia, ela vem mudando a sua forma de abordagem. E a gente entende que os cirurgiões mais novos, eles têm que ter uma ideia de como indicar e qual a melhor via indicar, se existe uma melhor via para paciente, sem que haja um modismo, sem que seja forçado pela indústria ou por alguma operadora de saúde. Então, é realmente entender como ele vai poder oferecer o melhor tratamento cirúrgico para aquela paciente. Tá? Sou Rogério Vicente, sou preceptor de cirurgia, tá? De ginecologia. Eu não tenho conflito de interesse em relação ao tema abordado. E vamos começar com a questão conceitual. Esterectomia, né? Basicamente, a retirada do útero. E quais seriam as vias que você poderia utilizar para fazer esse procedimento? A via abdominal, laparotômica, a via vaginal vídeo-assistida pela laparoscopia e a via laparoscópica por inteiro, tá? Então, essas seriam as vias de abordagem. E qual seria, então, a importância desse tema? Nós sabemos que o procedimento esterectomia no mundo inteiro é o procedimento ginecológico mais comum. Nos Estados Unidos são feitas em torno de 600 mil esterectomias por ano. No Brasil, entre público e privado, em torno de 250 a 300 mil esterectomias. Sendo que das suas indicações, mais de 70% são por doenças benignas, como sangramento uterino disfuncional ou anormal sem causa anatômica, o sangramento uterino anormal por miomas, adenomiose, dor pélvica e prolapsos. Bem, vamos ver. Começar pela história, e nós vamos ver que a medicina em movimentos pendulares, ela vai mostrar como é que evoluiu essas vias, né? Do ponto de vista de documentação, em 1507, foi documentado o primeiro procedimento vaginal de urgência, tá? Por esse autor, Berengarius, na cidade de Bolonha. Posteriormente, mais ou menos 50, 60 anos, na cidade de Cruce, o Andrés também realizou um procedimento vaginal. Mas, na verdade, o procedimento descrito e documentado seria o pai da esterectomia, esse autor, Konrad Lejebeck, que em 1813 fez o primeiro procedimento eletivo em que ele documentou o procedimento. Né? A paciente foi a óbito, mas foi uma técnica documentada. Posteriormente, 30 anos depois, então a primeira cirurgia documentada foi vaginal. Pode passar? Passou mais. Isso. 30 anos depois, em 1843, o Charles Clay, na cidade de Manchester, realiza o primeiro procedimento abdominal, uma esterectomia subtotal, infelizmente também sem um êxito no seu resultado. Mas primeiro e segundo procedimento descrito tecnicamente, com a diferença de 30 anos, o primeiro vaginal e o segundo procedimento abdominal. Tá? Vamos percorrer essa história, vamos ver como que esse pêndulo caminha. Próximo. Já no século XIX, por influência do Kelly, as esterectomias passaram a pontuar como a via abdominal, e principalmente a via subtotal, a técnica subtotal, que hoje é chamada supracervical.
Tá? E já no século XX, as esterectomias basicamente vaginais estavam a cargo dos prolapsos. Então, você vê aqui alguns autores conhecidos com técnica de Maio, 1915, técnica de Rillen, até hoje praticada, 1934, com o nome, inclusive, de algumas pinças cirúrgicas que nós utilizamos no procedimento. Bem, em 1929, influenciado, inclusive, pelo screening de Papa Nicolau em relação ao câncer de colo, o John Hopkins, o Richardson propõe uma técnica documentada por via abdominal, em que se extirpava o colo. Então, aí começava uma nova história da esterectomia abdominal, em que se valorizava, seria considerada uma boa prática, a exerese do colo uterino, se abandonando a essa época, no início do século XX, tá, a retirada apenas do segmento, até o segmento útero. Ok? 1989, tá? O Harry Haight realiza a primeira esterectomia por laparoscopia, uma esterectomia subtotal, é considerado o pai da esterectomia laparoscópica. Tá? E olha que interessante, o NESAP, um ano depois, utiliza o stapler, ou seja, a cirurgia rapidamente começa a avançar em função da própria tecnologia. Então, cirurgias em pacientes com pele congelada e endometriose passaram a ser melhor elaboradas. E um ano depois, próximo, até hoje, tão rapidamente, o Brasil, perto da comunidade de Córrego do Feijão. E, aparentemente, é de um homem. Atualmente, das 270 vítimas. O Francisco Visconde realiza a primeira esterectomia laparoscópica no Brasil. Então, vocês veem que é um movimento pendular entre a esterectomia abdominal, a vaginal para prolapso, tá? E a laparoscópica, tá? Já em meados de 1990. Bem, quando volta a vaginal? Próximo. 1999, tá? Serviços do Sul, né? Serviços do Sul de Londrina, de Santa Catarina, começam a remodelar a chamada cirurgia minimamente invasiva, principalmente pelos serviços franceses, né? Então, o doutor Otacílio, já com 30 anos de serviço e formação de profissionais, né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho com ele, né? E voltou-se novamente a valorizar a via vaginal, não apenas para correção de prolapsos, mas para indicações de sangramento, mioma, adenomiose, tá? Não relacionadas a prolapso. Bem, e como é que a gente estaria no cenário mundial? Como é que evoluiu essa questão em relação aos dados? Você vê que na Dinamarca, em 1998, 80% dos procedimentos eram feitos por via laparotômica. Nos Estados Unidos não foi diferente, 75%. Então, pouco tempo depois, olha como é que o percentual já começa a mudar. Vejam bem, aqui já caiu um pouquinho, já começou a aparecer a vaginal com 20% e a laparoscópica com 12%. Vamos ver, França, tá? É o berço do procedimento laparoscópico. Em 99, o Chatron já tinha uma alta taxa de cirurgia vaginal e de laparoscópica. Então, ele tinha, na taxa de laparotomia, 43%, com um percentual maior de cirurgia vaginal. Um outro serviço na França, pouco tempo depois, no levantamento de 12 hospitais, com estatística muito semelhante. Aqui ele segregou em assistida por laparoscopia e totalmente por laparoscopia, mostrando que a via minimamente invasiva começa a ganhar peso. E não podia ser diferente em Clermont-Ferrand, né? Na mesma época, 90% das esterectomias já eram feitas por laparoscopia. Próximo. E como é que nós estamos? Como é que o Brasil está frente a esse movimento pendular de tecnologia, de conhecimento? Tá? Vamos lá. A gente fez um levantamento, pegando 2016, 4 meses, próximo, na rede pública. Então, no Brasil foram feitas em torno de
3.500 esterectomias no mês de janeiro. Próximo. E das laparoscópicas? 48. E na região sudeste? E em Minas? 15. Próximo mês? Fevereiro. Outro, para um pouquinho, para ver a conduta em relação a procedimento intervencionista. Campeão de esterectomia. Região norte. Hã? 2016. Próximo, laparoscopia, sudeste, em Minas Gerais, 4. Próximo mês, pode passar. Vocês veem que a percentagem de cirurgia laparoscópica é muito baixa na rede pública, é 0,06%. Pode continuar. Então, em 2016, na rede pública, foram realizadas em torno de 15 mil esterectomias totais. Desse número, 89 foram laparoscópicas, que dá esse percentual. Minas ainda tem um serviço de laparoscopia em relação ao Brasil, que comporta em torno de 40% dessa estatística que é muito pobre. São várias as causas, e a gente está aqui para poder discursar, conversar, o que nós podemos remodelar e se vale a pena fazer esse caminho. Se esse caminho é promissor, se esse caminho tem vantagens para o médico, para o paciente, para o hospital, para o serviço público. Vamos lá. Em relação à formação, esse artigo mostra o seguinte: um grande problema dos hospitais de escola na questão de formação é que apenas 6% dos procedimentos são feitos em serviço de residência por via laparoscópica. Percentual muito baixo, né? Então, esse é uma das situações de ponto fraco. Próximo. Agora, na verdade, nós colocamos a questão tecnológica, colocamos a questão da estatística no mundo e no Brasil, mas se nós começarmos a analisar para cada via o que nós vamos ter de ponto positivo a oferecer para paciente, para a sociedade, tá? O que a gente vai agregar? Né? De uma forma mais simples, de uma forma mais direta. Quais seriam os principais pontos fortes da abdominal? Ela tem menor curva de aprendizado. A possibilidade de abordagem de grandes volumes, 1.500, 1.600, você poderia acessar massas anexiais conjuntamente. E você tem uma facilidade técnica se você tiver uma paciente multioperada, né? Então, você teria, teoricamente, na questão da curva de aprendizado, uma facilidade em abordar melhor do que por via laparoscópica. Próximo. A vaginal, né? Que veio realmente para revolucionar a via minimamente invasiva. Ela tem uma menor curva de aprendizado em relação à laparoscópica, tá? Acredita-se que em torno de 30 procedimentos. Tem um menor tempo de internação, nós vamos falar sobre isso, sangramento e dor comparados à via abdominal. Ela tem uma possibilidade de correção no mesmo tempo cirúrgico de outras disfunções do assoalho pélvico, os prolapsos de assoalho anterior, as disfunções urinárias, miccionais ou até as disfunções esfíncter. E o investimento em relação ao material, ao instrumental, também é menor do que em relação à laparoscopia. Então, nós podemos listar, principalmente, esses 4 pontos fortes da cirurgia vaginal. Próximo. Para que você consiga executar e para que a cirurgia avançasse tecnicamente, foram desenhados ou foram buscados, porque o afastador de Steney-Alva, aquele antigo na prática cirúrgica, né, instrumentais específicos para a via vaginal. Então, o porta-agulha de Riney, né, os implantes de Riney, os afastadores de Breslin e Navratil, ou de peso de Steney-Alva, né, e as pinças de tração de Leiden. Então, é um instrumental básico, tá, que você pode executar a cirurgia com segurança. Próximo. E tem que lembrar que o posicionamento da paciente na cirurgia minimamente invasiva, seja vaginal ou laparoscópica, ele é específico. Ele tem que ser feito com cuidado e, de preferência,
tá, com um material adequado para evitar lesões de estruturas nervosas novas. Tá? Próximo. Passando agora para a esterectomia laparoscópica, esse autor já em 2006 colocou alguns pontos positivos. Visualização na anatomia pélvica. A laparoscopia trouxe um novo dimensionamento, assim como a oncologia no estudo da anatomia pélvica. O conhecimento dos espaços tornou-se mais fácil e mais real. Tá? Um menor manuseio do sangramento na cirurgia. Um acesso melhor dos vasos da vagina e do reto, justamente por uma melhor integração da anatomia e dos compartimentos anterior e posterior ao mesmo tempo, o que você não consegue na via vaginal. Uma morbidade reduzida, com menor sangramento, menor taxa de infecção, tá? Menor dor no pós-operatório, menor tempo de hospitalização, tá? E um retorno mais rápido às atividades laborais. Basicamente, a gente vai expulsar sobre esses tempos aqui, sobre esses itens, né? E vamos começar em relação à curva de aprendizado como ponto fraco. Tá? Bem, esse autor, em 2001, mostrou que quando você faz menos de 30 esterectomias laparoscópicas, você tem, tá, um maior número de lesões de via intestinal e urinária. Em 2007, tá, foi colocado que o tempo médio de cirurgia, tá, ele caía à medida que você passava de 30 procedimentos. Esse autor, ele calculou e foi estatisticamente significante, tá, quando você caminha do ponto de vista de expertise cirúrgica nos seus procedimentos. Próximo. O Vattier, ele já segrega em 2002 em relação aos primeiros procedimentos realizados, taxa de sangramento 5,6, tá? Quando você caminha para 96, 1,3. Necessidade de transfusão caiu de 1,9 para 0,1. Taxa de conversão para laparotomia, 4,7 para 1,4. E duração da cirurgia. Tá? Tudo com P estatisticamente significante. Tá? E as complicações não podiam ser diferentes. Né? As complicações caíram de 2,2 para 0,9. Lesão vesical, numericamente 10 para 6 lesões. Lesão ureteral de 4 para 2 e fístula ficou estável. Tá? Então, à medida que você se capacita na cirurgia, você tem uma melhor atenção cirúrgica. Próximo. Esse outro autor demonstrou basicamente a mesma coisa em 2008. Né? À medida que você caminha do ponto de vista técnico na cirurgia, então, quando o tempo passa, você melhora, tem um resultado melhor, com menos complicações. Tanto as complicações maiores, como as lesões de trato urinário, como as lesões de ureter. São consideradas complicações maiores as lesões intestinais e as lesões de grandes vasos. Próximo. Um outro ponto fraco, além da questão da curva de aprendizado, acredita-se, então, que seriam em torno de 40 procedimentos, a depender a segregação do tipo de esterectomia que você faz, do como você indica se tem endometriose ou não, muda, mas seria em torno de 40 procedimentos, no mínimo, para você ter uma proficiência na técnica. Mas o outro ponto fraco é a necessidade de incorporação de tecnologia. Tecnologia cara, tecnologia que vai agregando novos valores de ergonomia, de qualidade cirúrgica, e vai ficando mais cara, infelizmente. Muitas vezes ela não se barateia tanto assim. O trocáter, algumas coisas mais básicas, se barateou. Mas pinças específicas, essas não. Manipulador uterino, Clermont-Ferrand, né? Um Vickers, que é um manipulador descartável, 4, 5 mil reais, ainda são itens caros na cirurgia, porque envolvem tecnologia. Ainda em relação a um ponto fraco, né? E nós vamos começar a discorrer sobre isso, para a gente conseguir tentar concluir se existe uma melhor via, e isso já está bem documentado cientificamente. A via laparoscópica, ela aumenta a incidência de lesões do trato urinário. É maior do que nas outras vias. Então, esse é um ponto negativo. Próximo.
E a gente vai lembrar aqui de alguns marcos anatômicos, eu coloquei isso aqui para lembrar para as nossas residentes, que você, oportunamente, na esterectomia, quando você não conduz uma dissecção vaginal mais profunda, você lesa potencialmente o ureter, tá? Ou no infundíbulo pélvico, ou quando você faz a clampagem da uterina. Tá? Então, geralmente na esterectomia associada a massas anexiais, no infundíbulo, ou mais baixo, quando o ureter passa debaixo da ponte na uterina, tá? Do complexo de McEnroe, tá? Ao fazer a clampagem do vaso. Não muito recentemente, esse dado ele criou uma polêmica nos Estados Unidos, e, da mesma forma que as telas da uroginecologia, o morcelamento depois desse evento nos Estados Unidos, em que a esposa de um médico foi esterectomizada por laparoscopia, e era um sarcoma, foi feito um morcelamento clássico laparoscópico, houve a disseminação e uma má evolução dessa paciente, e eles fizeram um movimento grande nos Estados Unidos, colhendo mais de 3.600 assinaturas, e forçaram o FDA a se pronunciar, como foi feito na tela há mais ou menos 12 ou 15 anos atrás, desestimulando as pacientes americanas a fazerem procedimento por laparoscopia, quando poderia haver uma possibilidade de morcelamento. Tá? Então, morcelamento com um instrumento permanente ou não muda, ele mantém ainda essa estatística. Algumas técnicas de morcelamento com endobag têm sido propostas por oncologistas, mas ainda sem nível de evidência e de segurança para que você consiga traçar e vencer essa barreira do morcelamento. Tá? Então, só para lembrar os nossos errinhos, morcelamento é a técnica utilizada nas esterectomias para você diminuir o volume e possibilitar a extração da peça cirúrgica da cavidade pélvica, já que você está operando uma via minimamente invasiva. Ela é feita na via laparoscópica, através de aparelhos, e na via vaginal, através de instrumental de técnicas específicas. Tá? Então, hoje, para você propor uma esterectomia com morcelamento, é bom que você tente ter algum nível de evidência, que é muito difícil, se existe a possibilidade de alguma degeneração sarcomatosa que transita nos miomas em torno de 0,3%, mais ou menos. Mas o FDA, de qualquer forma, fez esse manifesto e isso desacelerou um pouquinho as esterectomias laparoscópicas de grandes volumes uterinos. Próximo seria um ponto negativo. Mais uma vez, né, como na cirurgia vaginal, o posicionamento é muito importante. Se você tem uma bota anatômica, em grande cirurgia, se você tem meias com concha hidráulica para poder voltar e melhorar o retorno venoso, tudo isso é muito interessante. Né? Hoje a gente tem aparelhos pneumáticos que controlam a pressão da panturrilha e você consegue fazer cirurgias de 6, 7, 8 horas, tá? Com uma proteção física muito interessante. Claro que tudo isso, como eu coloquei, tem custos diferenciados. Okay? Bem, transcorrendo aí a nossa conversa, esse trabalho de 2018, né, essa meta-análise, ela traz assim, se encaixa como uma luva, porque ela traz realmente a análise das vias da esterectomia, tá? E do que ela pode trazer de benefício ou de malefício. Tá? Próximo. Então, essa revisão sistemática, ela foi composta de 47 ensaios clínicos, então ela é bem parruda, dos quais fizeram parte 5.102 mulheres, analisando a via abdominal, vaginal, laparoscópica, robótica e single port. Single port é uma via de acesso único laparoscópico, em que você coloca um trocáter umbilical que tem 3 ou 4 saídas. Então, você utiliza só essa via de acesso. Você não utiliza os portais inguinais, os portais baixos para operar. Tá? É uma cirurgia que está ainda transitando ainda no que é teste para aquilo que é exequível. Volta, por favor. Os objetivos primários desse trabalho.
analisar retorno à atividade laboral, satisfação e qualidade de vida, complicações de intraoperatório, trato urinário, intestinal e vascular, e complicações tardias, como fístula, dor abdominal, disfunção urinária, intestinal e sexual. As secundárias, tá? Tempo cirúrgico, sangramento e transfusão, tempo de hospitalização, as infecções cúpula, urinária, parede, pulmonar, eventos tromboembólicos, a conversão da laparoscopia, tá? Para a cirurgia aberta e o custo. Agora sim, próximo. Bem, nessa primeira planilha, próximo, ele vai fazer a comparação da via vaginal com a via abdominal. E aqui nós já vimos um ganho, tá? Em relação ao tempo. Tá? Você passou? Tá? Em relação ao tempo. Tá? Próximo. Próximo. Essa próxima comparação da via abdominal para a via laparoscópica. Vejam bem. Em relação ao tempo, você ainda tem uma queda, tá? De mais ou menos 13,4 horas. Tá? Em relação a lesões do trato urinário, olha bem, aqui é importante, né? 2,64. Foi estatisticamente relevante, então você tem mais lesão de trato urinário na via laparoscópica, tá? Lesões intestinais, semelhante, tá? Lesões vasculares, tá? E sangramento. Tá? Você vê que aonde você teve menos sangramento do que você observa? Na laparoscópica. Muitas vezes você não acredita, mas é verdade. Né? Você consegue ter um procedimento mais seco, mas você tem mais lesão de trato urinário. Próximo. Então, escorrendo aí é a mesma comparação. Agora o próximo. Falta um slide. Falta um slide. Isso. Nós vamos comparar a laparoscopia com a vaginal. A laparoscopia com a vaginal. Então, vamos lá. Isso é interessante para nós aí, na prática. Em relação ao tempo, uma diferença pequena, 1,1 horas. Né? Em relação a lesões de trato urinário. Tá? Ganhou. Né? Houve um empate, mas você vai ver aqui que passa pelo... Aqui o intervalo de confiança é grande. Tá? Lesões intestinais. Tá? Sangramento. Tá? Você vê que a diferença é muito pequena. Tá? E em relação à conversão de via, né? Você vai ter uma conversão de via estatisticamente significante, tá? Na via laparoscópica. Né? Isso é esperado. Tá? Quando a gente fala de lesão de trato urinário, nós vamos falar um pouco mais adiante, na conclusão do trabalho, talvez seja, pode passar, a explicação para você refletir junto com essa paciente qual seria a melhor via para ela. Tá? A vaginal, considerando sangramento, custo, tempo de internação, investimento, dessa revisão sistemática, é a melhor via. A via laparoscópica estaria guardada justamente para aqueles casos em que você tem endometriose de compartimento posterior, endometriose envolvendo, tá? Os pedículos vasculares, tá? Em que você vai ter uma dificuldade em fazer, tá, a cirurgia só por via vaginal, você faria vídeo-assistida ou completamente vaginal. A diferença da vídeo-assistida para esterectomia toda laparoscópica, que hoje é considerada esterectomia laparoscópica, você acessar a uterina, então acessar o nível 1, tá? E a retirada do útero pela vagina e a sutura pela cavidade abdominal por endossutura. Tá? Então, você tirou pela vagina e suturou a cúpula por baixo, ela é vídeo assistida. Tá? Então, como na laparoscópica você acaba indicando em casos mais complexos, você acaba também tendo, consequentemente, mais lesões de trato urinário. Tá? Então, é uma cirurgia que
tem mais lesão de trato urinário, tanto pela questão técnica na sua execução, como hoje, tá? No que você tem de evidência para que você discuta a via para com a sua paciente. Você vai indicar a via laparoscópica, naquele caso, uma paciente com endometriose profunda, congelamento de pelve, em que ela, mesmo na cirurgia aberta, ela teria, tá, uma possibilidade grande de lesão dessa parte anatômica que é inerente a você caminhar cirurgicamente na exerese do colo. Tá? Então, no nível 1, ali no complexo de McEnroe, onde você vai ter fixação de muitos focos de endometriose, do compartimento posterior. Então, isso tudo vai fazer com que o tipo de indicação da via traga consigo complicações inerentes ao perfil de paciente que você indicou a cirurgia. Okay? A via abdominal, nessa revisão, ainda é a mais realizada, em torno de 60%, a vaginal transita em torno de 20%, e a laparoscópica ela está estável em torno de 12%, 16%, exceto aqueles serviços de referência, principalmente na França e na Alemanha. Single port e a robótica tem poucos estudos, então ainda não tem uma evidência para que você traga nessa via, tá, cirúrgica a oferecer um benefício, a se discutir um benefício, como a urologia faz nas prostatectomias com seus pacientes. Então, nós ainda não temos ainda evidência para discursar e discutir com a nossa paciente que uma esterectomia robótica traz mais benefício se você indicou uma laparoscópica numa paciente com adenomiose, tá? E uma endometriose com infiltração de fundo de saco, endometriose profunda, tá? Em que não haveria nenhum benefício em se incorporar uma tecnologia e você ia encarecer em muito o procedimento. Próximo. Eu resolvi, na questão das mensagens, da gente pensar e refletir o que nós vamos trabalhar com a nossa paciente, né? A paciente que nos procura, né? Próximo. Que nos procura com a queixa de dor, com a queixa de sangramento, tá? E que você pede, próximo, um exame de imagem, uma ressonância, um ultrassom, e encontra um mioma. Então, você vai fazer o que com essa paciente? Próximo. Um exame bem feito, uma anamnese, um exame físico. E você vai, principalmente, pensar que tem um tratamento clínico. E isso é proposto em várias revisões de literatura, e hoje você tem documentação e nível de evidência para fazê-lo, né? Então, você pode tratar, principalmente, as questões de sangramento, com várias formulações hormonais de depósito ou não, com menor risco e o menor custo. Então, pensar se não cabe um tratamento clínico. Indicar o tratamento cirúrgico do paciente, vou passar, você casar com essa paciente no sentido do resultado, no sentido dela estar satisfeita com o procedimento, e não apenas você atender o seu ego, de você querer uma determinada via, porque você fez um determinado treinamento, e esse treinamento te deu a proficiência, e você quer colocar aquilo em prática a qualquer custo, porque não é assim que funciona. O caminho é muito longo. Nós temos aprendido muito, muito na pandemia. Muito. A gente tem refletido os valores da vida, os valores de estar vivo. Porque não adianta você indicar pelo financeiro, indicar para você melhorar tecnicamente, indicar para você fazer uma diferença para a sociedade, para seus colegas, porque isso tudo é muito mais complexo. Próximo. Isso envolve a ética, isso envolve o conhecimento, isso envolve as evidências, a tecnologia, o sistema de saúde, né? A grande parte das nossas pacientes são conveniadas no sistema de saúde, o que ele pode oferecer, então nos capacitar melhor para oferecer aquilo que a nossa paciente pode ter, da melhor forma possível. As operadoras que estão aí para nos pressionar, a indústria farmacêutica para vender aparelho,
para indicar técnicas em que você olha um procedimento, treina o procedimento seguinte e se descreve que você está apto para colocar aquele procedimento naquela paciente que te procurou com toda a segurança, que você ofereceria o melhor para ela, não só o melhor para você. E nesse caminho todo, ainda temos a judicialização de todo o processo. Então, essa escolha, ela não é do médico. Essa escolha é do médico, do paciente e da ciência. Então, nós temos que estudar sempre, nos capacitar cada vez mais, nos basear nas evidências, entender os nossos limites e as nossas habilidades. Muitas vezes, 10, 12 anos de treinamento não dá aquela proficiência que um colega que treinou 20, 30 laparoscopias já faz de costa, ou já faz a vaginal com 10 ou com 5. Porque cada um tem a sua curva de aprendizado. Cada um desenvolve as suas habilidades no seu tempo. Esse é o nosso tempo. E a paciente tem o tempo dela. Então, nós temos que oferecer não o que é bom para nós, mas o que é bom para a paciente. Não é o que é bom para a doença, para o útero. É o que é bom para a paciente. Não é o que é bom para a imagem ou para a ressonância. Não é o que é bom apenas para a dor, mas que traga uma qualidade de vida. Então, se nós não nos integrarmos em todo esse processo, vocês que estão se formando a cirurgia, vocês são massificados a cada vez com conhecimentos rápidos, cursos de entrega padrão, para colocar vocês, oferecer vocês, tá, um avião para vocês pilotarem sem que vocês tivessem o treinamento adequado, apenas com base no manual do funcionamento desse avião. Então, temos que ter muito cuidado com a evolução da ciência, que é tendo ar. As verdades, elas são todas transitórias em ciência. Nós vimos a evolução, tá, da década do século XIX até agora, como é que começamos com a esterectomia vaginal, fomos para a abdominal, e a vaginal ficou só para as vias de correção de prolapso. Veio a laparoscópica para brigar com a vaginal, né? A laparoscópica começou a ganhar um grande avanço, veio essas questões relacionadas ao morcellamento, que acabou colocando uma certa água fria na laparoscópica em relação a grandes volumes uterinos, a limitação, ao mesmo tempo, a oferta de produtos para tratamento clínico, de baixo risco, baixo custo, tá? Porque a felicidade e a saúde da paciente é que é o nosso objetivo. Então, eu acho que nós temos que remontar a essa questão, porque a via é apenas uma forma de você tentar oferecer saúde para a paciente. A via é apenas uma forma de você oferecer felicidade e melhor qualidade de vida. A via não pode ser encarada como uma forma de você brigar e vencer o mioma, ou a adenomiose, ou a patologia que você está buscando. Então, treinem e busquem as vias que vocês acharem que vocês estão capacitados ou que os serviços estão capacitados a oferecer para vocês. Próximo. Porque o objetivo final é que as mulheres sejam plenas, saudáveis. Eu acho que uma mensagem que o Rogério colocou aí que a gente precisa treinar muito para poder fazer esterectomia, seja abdominal, seja vaginal, né? Antes de fazer, saber indicar, é o que ele está colocando, acho que aí vem a questão do estudo, do treinamento. E caso você não se sinta apto, pelo bem da paciente, que você encaminhe o colega mais capacitado para fazer o procedimento. A gente tem essa responsabilidade, essa humildade. E não é má técnica você indicar cirurgia abdominal se você está no serviço que você não tem um colega, um auxiliar, porque isso em cirurgia mínima. Cirurgia é exposição
tá? E conhecimento da anatomia. Exposição é o pai, e conhecimento da anatomia é a mãe. Indicação, uma boa indicação. Então, se você está no serviço, você treinou, se capacitou, e foi para um local que não tem nenhum colega vaginalista que tenha trato com a cirurgia vaginal, ou que não tenha incorrido num treinamento, numa corrida dessa habilidade, dessa busca da habilidade com você, não se aventure, não. Não faz com instrumentador, não faz. A cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia que, ao se complicar, ela traz assim, uma angústia muito grande, a resolução dela é mais difícil. Então, não é nenhum pecado, você não está fazendo nenhuma má prática. Se você tem um útero, não, eu consigo fazer vaginal até 110, 120, 250, eu faço abdominal. Você vai melhorando tecnicamente, que vai oferecendo cada vez mais, tá? A via acessar a pelve pelo fundo sacro posterior. Você não vai conseguir. Você não consegue acessar os pedículos vasculares por via vaginal. Você não chega neles. Mas é só nessas situações. Basicamente, hoje, essa é a grande situação. A situação de volume, com técnicas de morcelamento vaginal, né, grandes cirurgiões, pelose, eles operam volume de 1.200, 1.300, entendeu? Então, tem técnicas com bisturi, desenhado diferente anatomicamente. Então, você consegue ter uma resolutividade grande. Mas a média hoje dos cirurgiões é em torno de 800, 1.000, 900, 700 para baixo. Acima de 450 já é considerado um volume de grande dificuldade. Então, a questão, número de cirurgias prévias, você pode usar como critério? Pode. Tá? Mas muitas vezes a mobilidade uterina é mais importante do que o número de cirurgias prévias. A questão de cirurgia prévia, ela muitas vezes é menos danosa do que a endometriose. A endometriose é a distorção de compartimento posterior. E lembrar que, estava discutindo um caso com a doutora Patrícia hoje, nos conhecimentos de endometriose hoje, endometrioma ovariano é considerado marcador de endometriose profunda. De 42% a 55% de mulheres que têm endometrioma, elas podem ter endometriose de compartimento posterior.
esse é um probleminha que você pode ter. Aquela formação do kissing ovário, bloqueio de fundo de saco posterior, então está muito associado. Então, e a Gil falou, a indicação, o bom exame físico, não é imagem que vai te indicar, é você ir treinando o seu exame para ver a mobilidade do útero. Muitas vezes você faz a vaginal numa paciente com 3 partos normais e ela é chata. E você faz a vaginal numa paciente nuligesta. Eu fiz uma nuligesta vaginal semana atrasada, filé. A mobilidade no toque é muito importante. E você, dentro da questão cirúrgica, você tem que se capacitar para as estratégias que você lança a mão a cada ponto de dificuldade que você tem, né? Então, desenvolver técnicas de acesso extraperitoneal pelo fundo saco posterior, técnicas de morcelamento, entendeu? Elas vão te ajudar a conduzir quando algum ponto, a princípio, distorcer e o caminho parecer ficar mais difícil. Mas, logicamente, isso vai acontecer quando você começar a evoluir na cirurgia. Então, comece a fazer cirurgias de tipo 1, cirurgia de volume de 180, de 140, paciente só com parto normal, tá? Que é aquela cirurgia que você vai fazer com 40 minutos, 35, entendeu? 1 hora. Mas é aquela cirurgia clássica, a taxa de complicação dela é muito pequena. Rogério, e na amputação de corpo? O que você acha? Aumenta muito se a gente faz a vaginal sem prolapso, com colo amputado, bem amputado. Você acha que aumenta muito por isso, depois prolapso de vagina, que ancora pior? A gente fez colo amputado. Você tem visto? Não, mais prolapso? Não tem nenhuma relação. Absolutamente, eu posso garantir que não tem. Por quê? O que faz o prolapso de nível 1 é a ancoragem no complexo uterossaco cardinal. Tá? E isso está lá. Então, isso está normal. Né? Então, essa fixação... Não. Então, Mas você tem um resto dele segurado? não é colo seguro. Não é colo. Não é colo. Nível 1 é complexo ligamentar útero sacral, né? Que vai pegar do anel pericervical, tá? a nível da sinostose sacroiliaca entre S2 e S4. Porque é uma das contraindicações relativas ao colo amputado. O colo amputado é pela variação técnica. Por que já foi contraindicação? É porque quando tem o colo amputado, você tem um maior risco de lesão vesical na entrada da cirurgia. Então, à medida que você faz um leste no colo, e você abre o colo como se fosse um conezinho, você cria um espaço de pega. Depois você acha o compartimento anterior e você prossegue. Agora, ela é tanto mais difícil como o primeiro tempo cirúrgico. Quando você vai ler sobre esterectomia vaginal, técnica de Hinen, Stover, o que você vai ver? Você pode fazer o acesso pelo compartimento anterior ou pelo compartimento posterior. Vai da escola que você treinou. Os dois estão corretos. Eu acesso pelo posterior. Qual que é a lógica? Eu sigo a lógica que eu aprendi há 28 anos, na técnica de Mayo, de McFadden, que eram técnicas da década de 40, nós vimos lá atrás, na vaginal com prolapso, que você roletava o colo para poder abrir todos os compartimentos ao mesmo tempo. E aqui ficava aquele sangramento do anterior para o posterior. E aquilo te atrapalha. Então, quando você abre o posterior, você abre ele sem nenhum sangramento. Se você já tenta abrir o anterior, ele não vai fazer nada, porque você vai abrir o anterior, vai ficar babando e vai escorrer para trás ali do fundo de saco posterior. Isso te atrapalha cirurgicamente. Então, se abrir o posterior primeiro, você abre ele seco, sem nada. É a válvula lá comprida, Isso aí. Lembrar que a válvula Steiney-Alvord é uma válvula que tem 2 ou 3 funções. É o terceiro auxiliar, não é isso, Marcelo? Terceiro auxiliar. O que mais? Afastar o reto, é o óbvio, mas tem mais uma. São 3 coisas. Hemostasia. Todo mundo esquece. Essa é a finalidade dela quando foi desenhada há 100 anos atrás. Hemostática. Ela comprime o compartimento posterior que fica sangrando e babando ali. Por isso que é muito comum, na hora que você vai fechar a cúpula, você achar, você fez a revisão de hemostasia dos períodos vasculares, você acha que está sangrando. Mas se você fez a hemostasia e não está sangrando, pode ter certeza que está sangrando no nível posterior ali, que você abriu o fundo do saco ali e descolou o reto. Principalmente nos casos em que descola o peritônio posterior, né, ele rebate
ali no espaço pararetal lateral direito e esquerdo. Eu tive que fazer ela extraperitoneal. Até a uterina. Então, você vai operando até a uterina sem entrar na cavidade. Até achar o tórax, que é o momento que você vai ligar a uterina, e ali você tem que entrar na cavidade. Mas o que mais, Marcelo, que você viu hoje que pode nos ajudar? Paciência, né? Sim, a cirurgia da paciência. As cirurgias minimamente invasivas não podem, com nenhuma cirurgia, ser feita assim, corridas, você tem que fazer concentrado. São cirurgias que demandam muito do auxiliar, muito na ergonomia. A robótica veio, na verdade, eu acho que o grande ganho da robótica é você ter uma ergonomia perfeita. Né? O que mais? Mais alguma dúvida? Mas vocês viram o que é melhor, então, na vaginal? Em relação ao abdominal, vamos lembrar. Sangra menos. Recuperação mais rápida. Menos tempo cirúrgico. Correto? E melhor taxa de satisfação. Quando você compara isso, prova. Então, as cirurgias minimamente invasivas dão mais lesão de trato urinário. A que dá mais lesão é a laparoscópica. A laparoscópica dá mais lesão de ureter do que lesão de bexiga. A vaginal dá mais lesão de bexiga do que lesão de ureter. Correto? Nós vamos falar agora. Eu ia chegar lá. Então, guardem isso. As vias minimamente invasivas geralmente dão mais lesão de trato urinário. Agora, quando você, o Chapron, por exemplo, e quando você faz uma análise dos trabalhos publicados em Clermont-Ferrand, você vai ver que a taxa de complicação deles é menor do que de qualquer cirurgia. Esse é um grande problema das publicações, porque elas são feitas por expert. Então, o cara tem, mesmo a cirurgia muito complexa, ele tem um tempo cirúrgico tão bom quanto uma esterectomia de tipo 1, por exemplo. Esse é o problema. Então, as cirurgias laparoscópicas, quando executadas em centros de referência, muitas vezes, nos trabalhos publicados, elas acabam não servindo de referência para que você empregue no seu serviço, porque a maioria delas são feitas em centros com expert naquele porte de cirurgia. Tá? Então, a minimamente invasiva, a laparoscópica, dá mais lesão de trato urinário, bexiga e ureter. Quando você compara a vaginal com a laparoscópica, a vaginal tem maior tendência à lesão de bexiga e a laparoscópica maior tendência à lesão de ureter. Tá? E muito provavelmente a lesão de ureter da laparoscópica, quando você utiliza a técnica de afastamento do ligamento largo, tá? Ela se equipara. O problema é quando você começa a indicar a laparoscópica os casos complicados. Aí, provavelmente, se você tivesse feito via laparotômica, talvez você tivesse tido a mesma complicação. Porque o caso é um caso bonito. Tá? Então, cirurgia vaginal de preferência, não tem um volume especificamente definido. Isso é como você vai se comportar no seu treinamento, na aquisição da sua competência de habilidade. Tá? Então, você saiba converter, já deve ter convertido umas 2 ou 3 vezes, saiba converter, o momento de parar. Obviamente, a taxa de conversão na laparoscopia é maior do que na vaginal. Tá? O acesso é mais restrito. Né? A questão, por exemplo, de sangramento na laparoscopia é quase conversão imediata, lesão de grande vaso, lesão, né? E muitas vezes na vaginal você ainda consegue contornar, dependendo do vaso que você viu hoje. Né? Então, é mais fácil você não converter. Né? Mas é isso, gente. Então, assim, é saber selecionar a via, mas você não tem que escolher o paciente, não. É o paciente que te escolhe. É isso que a gente tem que mudar na nossa relação. O paciente nos escolheu. À medida que essa via aconteceu, a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, hoje, os veículos de mídia, de disseminação de conhecimento, está um negócio assim, violento. E cada um tem a sua habilidade. Você operar com o Tarcílio, Ricardo Pereira, Paulo Palmas,
São pessoas que têm dons natos. Então, é uma coisa que o cara vai fazer em 15, 20 minutos. E faz mesmo. Eu estou falando que eu já operei, eu já vi fazer. Então, assim, você vai fazer 30. Meu recorde foi 32, 33, sei lá. Mas também será que é muito facinho também, 1% um pouquinho, mas isso aí, você vai equacionando o seu tempo. Agora, também não queira ser, se você é um cirurgião um pouco mais lento, opere mais lentamente, com mais segurança. E na vaginal, eu falei muito com o Marcelo, eu tenho falado com a Rafaela também, que está começando a treinar agora. Na questão técnica da ligadura dos pedículos, não vai no clássico dos 4 pedículos, complexo interstar cardinal, cardinal, uterina e complexo anexial. Isso é o feijão com arroz. Você vai dar 5, 4. O que você vai caminhando. Desde que você tenha segurança para clampar, cortar e fazer uma boa hemostasia com exposição adequada. Isso é que é importante. Tá? Então, não tenha pressa em querer, com 4 pegas, acabar a cirurgia. Tá? Porque você vai causar mais dano. Quando começa a sangrar, ou quando começa... aí complica mais. Tá? Então, e faça como o treinamento do piloto de avião. Faça sempre a mesma coisa em cirurgia. Cirurgia técnica. Faça sempre a mesma coisa. Instrumental sempre do mesmo jeito. Corte sempre do mesmo jeito. Porque com isso você vai saber, quando tiver um desvio, o que você fez de errado. Tá? E humildade para poder, olha, eu errei, eu vou mudar, eu vou converter. Tá? E muito cuidado, tem muita gente colocando coisas afoitamente, tá? E nós fomos procurados pela paciente. Nós estamos oferecendo saúde, qualidade de vida. Tá? Eu acho que Deus está aí para nos julgar. Não é nem juiz, não. Então, vamos ter responsabilidade. Eu repito, nós somos procurados pelo paciente. O mioma, ele é apenas uma pedra no caminho. Você tem um monte de jeito de tirar essa pedra. Um monte de jeito. Tá? Escolha a melhor forma. E veja com a paciente se ela concorda com essa forma que você está escolhendo. Tem de consentimento hoje, não abram mão de ter de consentimento. Não abram mão. Expliquem. Eu fiz a cirurgia. Quem estava comigo semana passada? Que teve uma paciente que eu tinha feito a guia de vaginal para a paciente. Era a melhor cirurgia para ela. Ela falou, eu não quero vaginal. Eu fiz abdominal. Juliana, aquela paciente. Uma paciente diabética, com volume uterino pequeno, com sangramento disfuncional, não responsiva a tratamento hormonal, tá? Que tinha uma taxa de infecção grande, obesa, o útero móvel, e uma vaginal com 1 hora. Mas fizemos abdominal, a paciente não quis. A paciente não quis. Então, a paciente tem que querer. E você tem que explicar para a paciente também o que é a via vaginal. Porque muitas vezes não tem uma compreensão. Como é que vai tirar o útero pela vagina? Isso vai machucar a vagina, isso vai levar. Isso. Depois vou ter prolapso, a vagina vai ficar larga. Né? Então você tem que explicar que quando você faz a esterectomia total abdominal, essa ressecção da cúpula, ela vai acontecer de qualquer forma. Só que a retirada, a luxação e a retirada vai ser totalmente pela vagina. E o outro, você tem uma outra via de acesso. O que você falou? Explicar para você, essa paciente realmente está fazendo. Quantas vezes chegou para a gente no ambulatório, a paciente para encaminhada, e quando a gente vai fazer cirurgia, ela nem quer fazer cirurgia, ela quer tentar fazer um tratamento hormonal, talvez, acontece qualquer coisa. Aqui o ambulatório nosso é um ambulatório que a paciente vem especificamente para cirurgia. A gente tem voltado várias pacientes, ou seja, o ginecologista que encaminhou nem o cuidado de ver com a paciente se realmente tinha uma outra proposta para ela. Mas lembrou muito bem, muito, muito bem. Aí a gente tem que discursar, e ela muitas vezes ela está insegura, né, Marcela? A paciente não está achando que a cirurgia está indicada para ela naquele momento. Eu não gosto de operar. Então, assim, a cirurgia para o paciente é a última opção. Então, assim, eu vejo, como eu sou clínica, não sou cirurgiã, eu vou na clínica até o último ponto. Então, às vezes, o que eu vejo é que a paciente ela quer que você tente o tratamento quanto possível. Não deu certo agora, ela vai para a cirurgia. E ela vai estar mais tranquila, mais segura, sabendo que cumpriu toda aquela outra etapa. Todo o protocolo que aquele caminho não deu certo, que sobrou para a cirurgia. Não tem contra, aí ela vai de outra forma, né? Mais alguma coisa, gente? Bem, agora ficou um temazinho para as nossas colegas R3, rapidinho. Elas vão falar para nós. Tem 2 slides aí, eu vou passar para as meninas,
para falar para nós do extrafacial e intrafacial. Eu deixei 2 slides aí de brinde para elas. Pode finalizar. Pode. Para finalizar. Boa noite a todos. Muito obrigado, Dr. Caio aí está nos prestigiando mais uma vez. Dr. Carlos e o Carlinho, grande cirurgião, experiente. Tá, Carlinho? Tamo junto, viu? Obrigado. Bem, eu passo o dever. Vamos lá.